Mateus 9, 37 e 38. Então disse aos seus discípulos: na verdade, a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Vamos ler novamente, todos juntos? Você pode ler, ou seguindo aqui no Data Show, tá? Pode ficar uma voz só, amém? Vamos lá? Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Pode se assentar. Já oramos, né? Jesus, ele, antes da sua morte e ressurreição, ele cumpriu, por um período de 3 anos e pouco, o seu ministério. Nesse seu ministério, ele foi chamando pessoas para a sua obra. O principal objetivo era salvar a humanidade. Foi para isso que Cristo lhe deu a sua vida, para nos salvar. Então nós, nessa noite, vamos ver algumas obras de Cristo, que está relacionado também com os desenhos que nós vemos aqui da Igreja do Evangelho Quadrangular, tá? Da nossa quadrangular família global, mas que tem os símbolos que estão relacionados nas Escrituras, na visão que foi dada ao profeta. E Jesus, ele chamou alguns dos seus discípulos, como ele também nos chamou. Um dia você foi tocado por esse Deus maravilhoso. Amém. Eu não sei qual foi a idade que a palavra de Deus, que as boas novas de alegria, não é de tristeza. Hoje, muitas vezes ouvimos palavras que muitas vezes trazem tristeza, trazem peso. O Evangelho, ele não traz peso, ele traz leveza à vida do ser humano. Como a nossa vida também, ela pode ser vivida com leveza no nosso lar, no meio familiar, no local aonde trabalhamos, no local, na vizinhança aonde vivemos, né, no bairro aonde vivemos. Mas muitas vezes vemos coisas contrárias a essa leveza. Mas a vida, o Evangelho, ela é boas novas de alegria. Aonde a palavra diz: tudo posso naquele que me fortalece. A palavra de Deus nunca vai nos deixar para baixo, irmãos. Vai nos trazer palavras de derrota. Não. As palavras que Cristo nos deixou, e muitas vezes de exortação para o corpo de Cristo, para aqueles que fazem parte, né, do corpo dele, palavras que venham para beneficiar, para trazer o bem para o corpo, para a alma, para a parte emocional. É isso que a palavra de Deus, ela nos traz. Muitas vezes somos corrigidos porque Deus nos ama. E Ele não quer que nós pereçamos. Ele quer que venhamos a andar na sua vontade, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Não é peso, não é ruim, não é viver vegetando. Isso ouvíamos no passado, as pessoas falavam: servir a Deus, estar na igreja, viver, o pessoal ainda fala, viver dentro da igreja é vegetar, é viver uma vida ruim. Irmãos,
Irmãos, melhor é estar no lugar onde podemos sonhar, aonde podemos ter vida, aonde podemos receber do nosso Deus poder e autoridade. É isso que Ele concede, é o corpo dele, a igreja. Quem é o corpo? É a igreja que representa Jesus nessa terra. Aleluia. Então Ele nos deu o que? Poder. Poder para que? Realizarmos a sua obra. Poder para entrar com ousadia na sua presença. Não é dizer, Deus, eu sou miserável, Senhor, eu não mereço. Não, é entrar com ousadia, com fé, de dizer, Deus, ainda que eu errei, o teu sangue me purifica de todo pecado. Senhor, ainda que eu falei algumas palavras que não soaram bem para aquela pessoa, ou que muitas vezes magoou aquela pessoa, mas o teu sangue me purifica de todo pecado. Eu vou conversar da melhor maneira com aquela pessoa e vou me retratar. Por quê? Porque eu sei que o Senhor é na minha vida, o Senhor me perdoa, o Senhor me ama. Jesus, Ele veio para destruir com todas as obras do diabo. Com todas as obras do diabo. E nós vemos que o que tem se levantado nos dias de hoje é isso: o diabo se levanta, e não é com capa preta, não é daquela forma horrível, igual você vê lá no Jó, na história, lá na novelinha. Não é, mas ele se levanta de uma forma sutil, como foi com Eva, para enganar, para muitas vezes trazer algo e levar a pessoa à destruição. Depois que lançou, aí para sair, irmãos, só Cristo, só Jesus, só Jesus. E Jesus, Ele começa, nos fala aqui em Mateus sobre a seara. Seara é onde nós podemos produzir cereais. É um lugar onde há um campo vasto. Irmãos, a diversidade de pessoas. Eu que estou lecionando, já vão fazer 5 anos, eu vejo a diversidade. As pessoas, nós não somos iguais. Nós não somos. Nós somos um corpo. Nós andamos pela fé. Muitas vezes confirmamos e abençoamos. Isso é andar pela fé. Quando alguém está enfermo, não temos orado por várias pessoas? Isso é pouco, irmãos. Porque quantas pessoas às vezes estão passando por uma necessidade, passando por alguns problemas, e quando nós nos dispomos a orar, né? Então, aquilo que fazemos aqui na igreja, muitas vezes ainda é pouco, mas nós podemos contribuir com mais da nossa vida, com mais. Então, quando fala aqui da seara, o campo, ele precisa, que são as pessoas, que é o mundo, no sentido não de sistema, mas de pessoas, seres humanos, precisam receber as boas novas. Não é se esconder atrás de algo. Então, como eu falei, eu vejo diversidade na escola, questão das pessoas, de comportamento, de atitudes, de cultura. Hoje as pessoas, nós podemos falar assim, olha, na minha época, né, minha mãe me educou assim, eu reagia de tal forma. Hoje, o que você vê dentro da escola são, eu coloco como cultura diferente, de família. Porque vem muitas vezes criança que num dia a dia do lar, eles presenciam bebidas, pais. Antes era mais homens, irmãos. Hoje, as mulheres entraram na cachaça. Estão aí na cajibrina. Estão aí nas vodkas, nos coquetéis que estão morrendo muito aí, né? Nas bebidas aí,
né? Que hoje eles estão pondo a mistura aí do metanol, né? Então muitos agora, ó, hoje, né? Como aí tá. Porque o pessoal fala, opa, quem sabe eu sou o próximo, né? Então, mas assim, vem de culturas diferentes. Vem não de limites mais, de você poder falar um não. Olha, dentro da escola você está precisando, como eu vi professores comentarem lá, passar o que é um bom dia, o que é um por favor, o que é um obrigado, o que é posso entrar, pedir. Eles entram, levantam, saem, então muitas coisas, não são todos, mas muitos. Então nós vivemos hoje em um mundo que nós vamos precisar de estratégias e meios. Eu não falo para os irmãos mudar a questão de cristianismo, aquilo que nós temos dentro de nós. Né, o carnaval está aí, eu vou para o carnaval também, que lá eu vou evangelizar. Né? Já ouvi isso muito. Então não é isso, é você manter a sua integridade, mas sermos de repente maleável em algumas situações para tentarmos resgatar as pessoas para Cristo. Então, o que nós vemos é isso. E quando Jesus viu, e quando mostra aqui, o Evangelho fala da seara, que a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Tem muitos, mas aqueles que estão querendo trabalhar, aqueles que estão querendo produzir. Nós vemos São Paulo como uma cidade que as pessoas trabalham. E trabalham muito. Quem vem para São Paulo, se moscar, igual falando, morre no rio. Morre aí a deriva. Porque as pessoas trabalham. Cada um vê uma forma para tentar se manter. Ou começam a vender algo, ou trabalham numa empresa, e produzem algo em casa. Então, vão se reciclando, vão mudando. E o que eu quero falar sobre isso? Sobre a seara em questão de ver as pessoas como Jesus viu. Ver uma situação que para nós, se olhássemos, era de condenação e de dizer, apedreja que vai morrer. Jesus não falou para a mulher que errou, que foi pega no ato do adultério. Ele não achou a atitude dela e não concordou com ela, não foi isso. Mas a forma de ver o ser humano a ser resgatado, a ter a oportunidade de olharmos para uma criança, um adolescente, um pré-adolescente, um jovem ou até um adulto já, que talvez teve tantas experiências ruins na vida, de ter o olhar que Jesus olhou. Que Jesus olhou para aquela mulher e falou, olha, se ninguém te condenou, então vai e não peques. Mas não diz para continuar no erro, não é. Uma mudança de vida, uma oportunidade. Amém. E muitas vezes esquecemos desta oportunidade que muitas vezes é dada para nós. Eu não sei você, se já aconteceu em algum momento de uma necessidade tamanha sua de você e de alguém te socorrer naquele momento, e você olhar e você falar assim, eu sou, olha, muito grata mesmo, agradecida demais por isso que você fez.
Então é a oportunidade que talvez uma outra pessoa não fez, mas aquela fez. E às vezes vem de quem menos nós esperamos. Então, Jesus, aqui quando fala, ele nos mostra o quê? Isso, de olharmos. Vamos olhar com outro olhar. Não é um olhar de condenação, não é um olhar de julgamento, não é um olhar de colocando uma pessoa como uma pessoa incapaz, não. Mas um olhar diferente, de dar a oportunidade de dizer, você pode, de você poder trazer, de você ensinar sim. Como que Jesus mais fazia era ensinar. As palavras dele eram mais de ensinamento, de trazer para ele e mostrar, pode ser diferente. O arroz que antes você colocava pouca água e queimava, se você acrescentar um pouco mais, tem as medidas certinhas. Se é, talvez por causa da qualidade do arroz, se é tipo 1 ou tipo 2, ou a marca, se você acrescentar um pouco, você está ensinando. E aí, aquilo que a pessoa está fazendo, vai ficar bom. Não é desprezar o ensinamento ou a ajuda de alguém. Irmãos, quando eu vejo quando alguém quer me ajudar, eu recebo. Quando eu vejo que tem alguém ali que está disposto ou disposta na escola, eu tenho encontrado isso. Eu fui perguntar algo para um professor, ele falou assim, peraí, professor, sentou do meu lado e ele começou a explicar, fazer tudo. E eu fui muito grata. Sabe? Aquilo como uma outra professora, essa semana, ela pegou, foi lá na cozinha, e eu agora estou trabalhando à tarde, me chamaram para a parte da tarde, período da tarde, e ela preparou um café lá, e eu estava na sala dos professores, e eu ouvi assim, e eu não entendi meu nome, né? E aqui você vai comer a 8ª maravilha do mundo. Eu falei, será que é comigo? Tinha mais 2 professoras. Aí foi quando ela falou, Elizabeth, aí eu levantei e fui lá. Ela falou, vem aqui, senta aqui, vou te servir um café, come um pedaço do bolo. Era um bolo de pamonha. Irmãos, eu sou apaixonada por pamonha. Gosto. Eu, a Débora, o André, pastor, não sou muito, mas gostam muito, né? Mas nós amamos. Então, quando eu provei, experimentei, falei, que coisa maravilhosa. Muito bom. Falei, então pode me apresentar a 7ª maravilha do mundo, pode me apresentar a 6ª, que vai ser bem-vinda. Eu quero provar em questão de comida aí. Então, o que nós vemos? O envolvimento, né, com as pessoas era o que Jesus, ele tinha. Só que nós vemos o quê? Uma seara, um campo grande. E qual a nossa disponibilidade? De poder, muitas vezes, às vezes não é por muitas palavras, irmãos. Às vezes as suas atitudes já diz, olha, as pessoas olham e veem um cristão, é uma pessoa diferente. Então, às vezes uma palavra que você dá, olha, você vai conseguir isso. Porque hoje em dia as pessoas percebem quando aquilo vem de dentro do coração e quando não é só de boca. E quando há aquilo uma sinceridade, as pessoas já veem diferente. Então, Jesus, ele procurava olhar e ver dessa forma. Nessa noite, eu quero mostrar algumas coisas que Jesus fazia quando ele percorria as cidades e aldeias, ensinando. Ele explicava as verdades nas sinagogas, pregando, né? Então a gente vê que a maior parte do tempo que ele estava nas aldeias, nas casas, nos lugares que ele passava, ele ensinava. Quando ele estava na sinagoga, ele procurava pregar
o evangelho do reino de boas novas. E isso tudo era envolvido com o quê? Com curas das enfermidades, né? De tudo que o povo, eles tinham e eles sofriam. Irmãos, é diferente de hoje? Hoje, talvez, o tipo de enfermidade é diferente. Só que a gente vê as pessoas muitas vezes sofrendo e precisam da graça de Deus. Amém. O cristão, ele não está livre, mas quando nós estamos na presença de Deus, você, envolvido com o corpo de Cristo, por mais que a gente passe por uma situação, mas tem alguém que está orando, está intercedendo, está buscando a Deus por nós. Então, se estamos aqui é porque alguém orou por nós. Amém. Se fomos alcançados por Deus, é porque alguém orou. E você está aqui para a glória de Deus. Deus te ama, Deus te chamou, Deus nos chamou. E por isso nós fazemos parte do corpo. E o corpo, ele vai funcionar bem quando todos os membros estão bem. Então, mesmo, olha a minha colocação, mesmo que esteja alguém enfermo, mesmo que esteja alguém no corpo passando por um problema financeiro, mesmo que alguém esteja com algum problema emocional, daquilo que muitas vezes podemos socorrer, nós vamos. Só que mesmo tendo todas essas coisas, o corpo, ele está funcionando, ele está ativo, ele está produzindo. Então, quando há isso, um vai vencendo aqui, o outro vai glorificando a Deus, o outro vai vencendo lá, a gente vai glorificando a Deus. Acontece aqui, a gente vem para cá. Isso é a igreja. É igreja, não é estar isento de tudo, não é isso. Mas é estar juntos. Jesus estava junto com os discípulos, ele permaneceu, e mesmo ele indo para a glória, ele falou: não vou deixar vocês sozinhos, não. Vocês não vão estar órfãos, não, mas vai ter o Espírito Santo com vocês. O Espírito Santo de verdade, o Espírito que consola, o Espírito que conforta, o Espírito que traz ao nosso coração alegria. Santo de Deus. Em João 15,16 diz assim: não escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Vos mando que vos ameis uns aos outros, tudo isso regado com o amor. O amor de Deus. Irmãos, quando eu me converti, e até hoje eu estou aprendendo a amar, para mim eu não sabia o que era o amor. Embora eu já falei, vim de uma família, graças a Deus, com uma certa estrutura, a gente não tinha tantos problemas, tantas situações, havia sim, mas não exagerado, só que eu sentia essa carência. E quando Cristo entrou na minha vida, isso começou a mudar. Glória a Deus. Isso começou a ser preenchido. Isso começou a ser transformado. Amém. Então, Ele está fazendo o quê? A cada dia isso na minha vida. Como a paz de Deus também, a cada momento Ele vai conceder àqueles que pedem a Ele. Em Mateus 9,9, nós vemos o chamado de Mateus. Mateus era um coletor de impostos. Para nós vermos como que Jesus chegou, trazendo desses símbolos aqui, a salvação. Ele trouxe salvação a Mateus. Muitos não gostavam dele. E também criticaram Jesus, porque Jesus chegou e falou: é você que eu quero. Era como o
os valentes de Davi, né? Às vezes as pessoas escolhem as melhores coisas. Quando você está na escola e você vai participar de um jogo, que eles falam, você escolhe aí, fazem 2 times e um começa, aquele lá, ele joga bem futebol. Então começa a escolher o quê? Os melhores. Jesus olhou para Mateus, um que era desprezado, que não gostavam, por talvez ser um traidor, né? Está do outro lado, mas Jesus olha para ele e fala, é você que eu quero. Jesus olhou para nós, para cada um de nós e disse, é você. É você, Débora Santana, é você, Eliana, é você, Alexia. Eu não vou citar o nome de todos, tá? Mas é você. É você que eu quero para andar comigo. Segue. Vamos, é fácil seguir Jesus? É fácil andar com Cristo? Ele disse, vem, segue. Jesus foi criticado, mas não foi criticado pelos publicanos e pecadores. Ele foi criticado pelos fariseus, que olhou e falou, você está comendo junto com esse pessoal aí? Irmãos, a diferença, a exclusão, excluir alguém do meio, é olhar para alguém. Eu coloco às vezes as coisas que acontecem dentro da escola, é isso, tem a inclusão. Poderia trabalhar de formas para aprendizagem, eu coloco isso, da inclusão? Poderia. Mas é você ver aquele menino ou aquela menina que tem uma dificuldade, mas poder olhar com empatia, de ajudar, de contribuir, e não de excluir. Era o que eles faziam, olharam e já falaram, ó, comendo junto com eles. Aí Jesus fala assim, a pessoa que está sã, ela vai ao médico? Quem aqui falou assim, que legal, vou para o médico, não tenho nada, vou fazer uma visitinha porque eu quero ter alguma coisa. Ah, quero ter uma dor no meu dedo doendo, quero estar com a minha perna. Alguém? Ninguém. Jesus falou, eu não vim para os sãos, mas eu vim para aqueles que precisam, que estão doentes. Irmãos, é essa a nossa visão. E muitas vezes fechamos nossos olhos para isso, para a crítica. E Jesus, ele mostra isso. É aqueles que nós vamos investir, é aqueles que muitas vezes vão produzir. Quem talvez daria algo para pessoas que muitas vezes foram na escola vista como não teria futuro? Einstein se tornou o quê? Beethoven. Aqueles que muitas vezes tinham as suas dificuldades. Mas Jesus, ele fez o que? Ele investiu. Jesus investiu em nós como igreja. Para quê? Para que a gente possa avançar. Irmãos, eu não vivo uma coisa que às vezes nós falando, eu falando, né? Pode parecer, nossa, é irreal no mundo que a gente vive. Mas nós podemos. Eu não falo de super-heróis, não é isso. Mas de estarmos na palavra e ver diferente. Ver a vida aí fora, viver ela diferente. Se misturar no sentido de você amar alguém,
de você respeitar alguém, mas você ter dentro de si as suas convicções de cristão. Eu sou de Jesus, Ele me ama. E o que eu posso fazer? Estar entristecendo Ele. Mas Jesus não vai entristecer se de repente tiver, como Jesus estava sentado lá, e aquelas pessoas que talvez estavam com a vida torta, vamos pôr assim, às vezes a maneira que a gente fala, tortinha, né? Erradinha. Mas será que nós também não erramos? Então Jesus estava lá mostrando, sentar com alguém. De repente você estava num lugar para você falar. E Jesus fez isso. E trouxe a Mateus o quê? Salvação. Amém. Trouxe a cada um de nós o quê? Salvação. Amém. Quando Jesus, em Mateus 9:27, haviam 2 cegos. E outra coisa que nós vamos falar nesse símbolo, que é da cura. Os cegos curados. Jesus, ele partiu, ali no capítulo 9, provavelmente da casa de Jairo. Só que ele foi seguido por 2 cegos. Imagina, você não poder ver. Só que o som, o ouvido deles são muito aguçados. E eles seguiam. E falando, e pedindo, e clamando. E eles foram para... Jesus não parou. Jesus só foi parar, que provavelmente também foi quando ele chegou à casa de Pedro. Aí os cegos se aproximaram de Jesus. Muitas pessoas, irmãos, nos dias atuais, elas abrem tanto os olhos dela para as coisas que veem diante de um aparelho, diante de uma TV, diante de um celular, diante das coisas da internet. Se admiram tanto com tantas coisas, mas às vezes fecham os seus olhos para aquilo que Deus tem para elas. Elas não conseguem enxergar. Elas enxergam as coisas que estão aí à vista. As maravilhas do mundo, né? De oferecer aí uma viagem, de um bom emprego, de muitas e muitas coisas. Mas elas se fecham para ver que Deus as ama, que Deus quer tirar o fardo, libertar de tudo aquilo que muitas vezes está sendo pesado para elas. E muitas vezes, como cristãos também, como o corpo de Cristo, sabendo que Jesus ele é o Senhor, mas muitas vezes queremos carregar o fardo. Vamos entregar para Cristo. Amém. Vamos lançar aos pés da cruz. É noite de ceia, mas é noite que você pode lançar e dizer: Deus, eu não quero mais isso. Eu não quero viver com essa culpa. Eu não quero viver com essa tristeza do passado. Eu não quero viver com essa mágoa, esse ressentimento. Quero lançar diante do Senhor. Que o Senhor me perdoe, que o Senhor faça algo. Eu quero estar livre de tudo isso. Irmãos, tem momentos e épocas da nossa vida, por situações que às vezes nos encontramos assim, e precisamos lançar. Às vezes não é um dia, não é 2 dias, não é 3. Eu falei para minha tia hoje, eu falei: olha, algo para acontecer conosco, às vezes é de um minuto para o outro. Caiu, às vezes você desmaia, depois levanta até você se recuperar, já não é 1 minuto. Às vezes é 2, 3 meses, 4, 5, 6, 1 ano, 2, 10. São coisas que acontecem muito rápido. Então, eles, quando chegaram perto de Jesus, eles falaram com ele. Aí Jesus o quê? Deu atenção. Só que uma das coisas para nós que é primordial, essencial para a nossa vida de cristão,
possível agradar a quem? A Deus. E como que Jesus viu isso e falou assim, ó, se vocês crerem, tudo é possível que crê. Crê nisso? E eu estava pensando, quando eu li essa passagem, eu falei, às vezes oramos por irmão, oramos, mas não perguntamos, você crê? Porque às vezes, muitas vezes oramos, a pessoa vai na fé de quem ora. Vamos por assim. Mas perguntamos, você crê? Creio. Então tudo é possível que crê. Já pensou? Eles foram curados. Amém. Então eles estavam crendo. Sabiam que aquilo mesmo podia acontecer. Tem pessoas que acreditam que o mal pode acontecer. Ai, vai acontecer alguma coisa ruim hoje. Ai, eu vou pegar um ônibus, vai acontecer. Mas não acreditam no bem, não acreditam nas coisas boas. Se crermos, tudo é possível que crer. Eu creio numa vida nova, Senhor. Amém. Eu creio que o Senhor nessa noite está fazendo algo novo dentro de mim. O Senhor está renovando a minha vida, está tratando na minha área do meu corpo, da minha mente, do meu coração. O Senhor está fazendo algo novo. Eu creio, eu vou sair daqui abençoado. Possível ao que crê. Jesus falou para eles falaram que sim. Então Jesus tocou nos olhos deles, e aí falou, segundo a vossa fé, seja-vos feito. E foi feito. Receberam. Jesus é o Cristo que liberta. Os olhos deles foram abertos aqui, e eles glorificaram a Deus. Jesus é o Cristo que liberta. Marcos 5:1. De quem fala em Marcos 5:1? O gadareno. Quando Jesus chega a Gadara, por quem era recebido? Por esse gadareno. E ele estava endemoniado. Ele estava preso, judiado, porque o diabo o atormentava. Não era um, era uma legião, eram muitos. E quando ele chega, mal Jesus chega, ele já vem ao encontro. Porque ele não queria, o diabo não queria. Porque uma casa vazia, ela pode ser ocupada. Por isso que a nossa vida, ela deve ser a cada dia regada. Amém. Através das orações, através de lermos a palavra, amém, através de meditarmos na palavra de Deus. Porque quando alguém é liberto, mas ela não procura se firmar com Cristo. Ah, eu recebi, tá bom, minha vida mudou, agora eu estou bem. Mas tem que ser ocupada. Jesus, ele precisa ser o centro da vida dessa pessoa. E Jesus não ia deixar. Mas Jesus jamais ele nos manda para a nossa casa sem antes nos abençoar. Saiba de uma coisa, que todas as vezes que você põe um pé aqui dentro do lugar onde você está adorando a Deus, você não sai da mesma maneira. Amém. Ah, mas eu acabei nem ouvindo a palavra. Ai, me deu sono. Você não sai da mesma maneira. Essa pessoa ela vai ser despertada, né? Desperta do que dorme, mas ela vai ser despertada. Mas assim, a bênção de Deus, ela é derramada. Aleluia. Porque Deus, ele vê como você veio, a sua atitude de sair da sua casa, de vir ao culto. Ele também conhece as nossas limitações, mas ele sabe que você estava presente naquele dia. Aleluia. E o Senhor, ele abençoa. Jesus, ele abençoou a vida desse gadareno, libertando ele das forças
do diabo, da possessão. Tem pessoas que elas são oprimidas pelo diabo. Quando eu comecei no Parque São Lucas, o pastor Teixeira vinha orar por mim, e ele orava e repreendia. Eu falava, meu Deus, será que eu estou endemoniada? Mas eu fui aprender que o que havia era uma opressão do inimigo na minha vida, e muitas vezes vem para entristecer, para deixar a pessoa para baixo, mas aquilo foi sempre orando, e Deus foi fazendo a sua obra na minha vida. Então, o gadareno, ele foi liberto. Amém. Daquela legião. Eles não queriam sair da província dos gadarenos. Todos que eles foram, né, tomaram aqueles porcos mas o gadareno foi liberto. Glória a Deus. Quando Jesus ele vai a algum lugar, alguma casa, quando você entrar na casa de alguém, saiba que quem está entrando é Cristo. Amém. Por quê? Porque Jesus está em você. E quando você entrar, em nome de Jesus, abençoe o lar, abençoe as pessoas que ali estão. Não leve nenhuma palavra ruim, mas uma palavra de salvação, uma palavra de alegria. Diz que Cristo pode transformar, abençoar, já está nessa noite e vai fazer muito mais no seu lar e na sua casa. Abençoar. Jesus libertou aquele jovem e ele louvou ao Senhor. Nosso Deus, Jesus Cristo, ele virá. Em Lucas 21, 29 diz assim: vigiai e orai. Irmãos, eu logo já encerro, tá? Para a gente ir para a ceia. Vigiai e orai. Por que ele fala assim? Porque Jesus, ele vai voltar. Como nós falamos, é o Cristo que liberta, né? Que batiza com o Espírito Santo. Ele faz com que a pessoa ela tenha o Espírito Santo, ela foi liberta, o Espírito de Deus habita nela. Mas o nosso Deus, ele virá. Não pense que isso não vai acontecer, porque vai acontecer. Amém. Porque a palavra do nosso Deus ela vai se cumprir. Quando? No nosso tempo do Senhor. Amém. Todas as coisas é no tempo dele. Se for no tempo do Senhor, vai ser o melhor para a nossa vida. Amém. Se for no tempo de Deus para abrir aquela porta para você, no tempo de Deus vai ser o melhor. Às vezes nos comportamos, mesmo sendo adultos, como pessoas mimadas, né? Ai, eu quero, por que não aconteceu, Senhor? Começamos a falar um monte de coisa. Mas quando sabemos respeitar e dizer, Deus sabe o que é melhor para mim. Se Ele não permitiu, é porque Ele tem algo melhor. Amém. Como já demos um exemplo. Às vezes a pessoa perdeu aquele voo e quer de todo jeito, né? Não sabe, mas ela não pode mais embarcar e ela quer embarcar e não pode. E quantos acidentes já aconteceram e aquela pessoa que queria entrar e não foi, permaneceu viva. Não que aqueles que morreram entendam bem, irmãos, mas eu estou falando de pessoas. A questão de, muitas vezes, falarmos, de querermos algo que Deus prepara para nós, é o melhor. E se soubermos esperar, como nós estamos esperando, como igreja, como corpo de Cristo, a sua vinda, ou no arrebatamento, né? O Senhor voltar, nos levar para a glória, mas se não permanecermos, sempre orarmos, vigiai e orai, pedir ao Senhor que nos mantenha firmes, servindo a Ele, que o Senhor possa sempre nos direcionar, e como igreja, podemos sempre estar juntos e abençoar uns aos outros, como até aqui nós temos feito. Que o Senhor possa nos sustentar e nos agraciar. Eu quero que você abaixe a sua cabeça.